ela aumenta. Então agora, da função de produção, a curva de custo total. As últimas 3 colunas da tabela 1 mostram o custo de produção de biscoitos da fábrica de Caroline. Neste exemplo, o custo da fábrica de Caroline é de $30 por hora e o de um trabalhador de $10 por hora. Portanto, veja, se ela contrata um trabalhador, seu custo total, portanto, é de 30 mais 10, 40. Se ela contrata 2 trabalhadores, o custo é de 50 e assim por diante. Com essa informação, a tabela agora nos mostra como o número de trabalhadores que Caroline emprega se relaciona com a quantidade de biscoitos que ela produz e com seu custo total de produção. Nosso objetivo nos próximos capítulos será estudar as decisões de produção e de determinação de preços das empresas. Para tanto, a relação mais importante da tabela 1 é a existência entre a quantidade produzida e o custo total. O painel B da figura 2, que a gente viu agora, representa, portanto, graficamente essas 2 colunas de dados com a quantidade produzida no eixo horizontal e o custo total no vertical. Esse gráfico é chamado de curva de custo total. Então, voltando aqui, portanto, é a curva de custo total, mostrando aqui qual é o custo de produção versus a quantidade produzida de biscoitos, neste caso aqui, por hora. Compare agora a curva de custo total no painel B com a função de produção no painel A que nós fizemos nesse instante. Elas são os lados opostos da mesma moeda. Então veja, a inclinação da curva de custo total aumenta, fica mais vertical, então a inclinação aumenta com a quantidade produzida, enquanto a inclinação da função de produção ela diminui. Então, essas mudanças da inclinação ocorrem pelas mesmas razões. Uma produção elevada de biscoitos significa que a cozinha de Caroline está lotada de trabalhadores. Como a cozinha está cheia demais, cada trabalhador adicional acrescenta menos à produção de biscoitos, refletindo o produto marginal decrescente. Portanto, a função de produção fica relativamente achatada. Então, a curva de produção ela aumenta, mas chega uma hora que ela começa a ficar achatada, plana, porque mostrando os resultados e os efeitos da lei dos rendimentos decrescentes, ou aqui no caso, os efeitos do produto marginal decrescente. Mas vamos inverter o raciocínio. Quando a cozinha está lotada, produzir um biscoito a mais requer muito trabalho adicional e isso é muito dispendioso. Com isso, quando a quantidade produzida é elevada, a curva de custo total apresenta inclinação relativamente íngreme, o que a gente viu lá na figura 2. Então, se você tiver ainda alguma dificuldade em relação a essa questão, volta mais uma vez o vídeo, assiste quantas vezes for necessário para você entender essa relação entre o formato da curva, da primeira curva. Deixa eu voltar aqui. O formato da primeira curva, que é a curva A, que é a função de produção, versus o formato e os movimentos da curva de custo total, que estão aí descritas no painel B da figura 2. Ok?